Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra, tenho 42 anos e hoje aqui o vídeo que eu vou fazer é completamente diferente, não vou me ater a tantos termos técnicos, também não vou estar preocupado com tempo de vídeo. A mensagem hoje é sobre paralisia cerebral, do qual eu sou paciente, então acho que esse vídeo pode interessar uma parcela significativa de pacientes, amigos e parentes, principalmente pais e mães que se preocupam muito com essas crianças, E que têm angústias que eu tive quando eu era mais jovem, meus pais também tiveram. E assim, o start disso daqui foi numa conversa que eu tive no consultório da doutora Patrícia Moreno Grangeiro. Ela é uma cirurgiã ortopédica infantil, inclusive ela tem um projeto bem legal com crianças com paralisia cerebral lá na área da USP. E o papo começou a surgir quando, numa das consultas, eu encontrei com um paciente que tinha mais ou menos uns 12 anos, paralisia cerebral e um pouquinho mais grave, assim, com comprometimento motor. E o pai dele, conversando, ficou surpreso, como é que eu tinha conseguido ser médico, exercer a profissão. Então ele ficou bastante feliz porque mudou toda a perspectiva do que poderia ser o futuro do filho dele, Então, assim, tudo que eu vou falar aqui sobre currículo, nada para inflar meu ego, pode dizer que eu sou o bom, não. Quando eu vou estar colocando sobre isso é o seguinte, simplesmente você dá uma esperança possível, não é algo utópico, uma coisa possível, que pacientes com paralisia cerebral em determinadas condições podem alcançar. Então, mais ou menos, o que é a paralisia cerebral? A paralisia cerebral, você tem uma lesão cerebral que vai ocorrer no período da gestação, durante o parto ou logo após o parto. Assim, o tempo eu não me recordo, aí teria que ver em livros, mas assim, esse não é o objetivo. O tecnicismo nesse âmbito não é o escopo desse vídeo, Então, a gravidade varia, é muito grande, porque isso aí vai ser proporcional à área do cérebro acometida, porque vai acometer por falta de oxigenação e morte de tecido cerebral. Então vai ser o quanto de cérebro foi acometido e morreu, e em que áreas específicas que houve esse acometimento e que vão prejudicar determinadas funções. A boa notícia é o seguinte, que até os 7 anos, mais ou menos, existe o que a gente chama de neuroplasticidade infantil, Então, a lesão cerebral que vai incidir na criança, vamos supor, quando nasce, ela não necessariamente, se você corresponder tudo, botar tudo no mapa neurológico, em qual dano, o que causaria de déficit, não vai ser correspondente ao que vai ser o produto final. Por quê? Quando trabalhado com bastante fisioterapia, estimulação o mais precoce possível, outras áreas acabam assumindo por neuroplasticidade o comando e as funções de áreas que foram afetadas. Então, o déficit, o prejuízo é bem menor do que o explicável por uma imagem, por exemplo. Então, se pegar, por exemplo, as lesões cerebrais que eu tenho e colocar essa lesão cerebral que eu tenho num adulto, que elas tenham iniciado na vida adulta, o comprometimento dessa pessoa vai ser muito maior do que o meu, porque eu tive tempo de ter a neuroplasticidade. E assim, na minha época foi até um pouco pior, porque assim, só aí eu nasci em 78, E não tinha muito, nasci em Santos, Então, fui a descobrir em 1980, com 1 ano e meio já, porque minha mãe insistia, ele pega tudo com a mão esquerda,
engatinha, não anda direito, os médicos não sabiam identificar. E aí até que eu fui num neurologista de adulto, que não tinha nem neurologista infantil. E aí ele falou, olha, tem um exame aqui que pode dar alguma pista, mas que é muito caro. E meu pai, não, vamos fazer, o que a gente pode fazer e tal. Bom, resumindo, o exame era tomografia computadorizada. E obviamente ele não ia trazer respostas para o que os meus pais queriam, quanto vai ter de déficit motor, vai ter retardo mental, vai falar, vai andar. Então tudo isso aí foi uma angústia que meus pais carregaram e que foi se resolvendo ao longo dos anos, que foi descobrindo o real potencial de até onde eu alcançaria, O que mudou é que assim, hoje você consegue diagnosticar muito mais rapidamente. Essas crianças, quando tem um diagnóstico rápido, elas já têm estimulação, fisioterapia o mais rápido possível. E o que isso aí faz? Vamos supor, uma criança com o mesmo tipo de lesão, a mesma área de lesão cerebral que eu tive, uma pessoa que tem isso no ano de 2020, ela vai ter um déficit muito menor, porque a neuroplasticidade vai atuar a favor, ou seja, ela vai ter um comprometimento muito menor do que eu tive. Então, assim, isso é uma coisa boa e que pode ser considerado. Então, assim, seria investir no tratamento mesmo, A vida, assim, dos pais, ou quem cuida da criança, ela é cheia de incertezas, porque realmente não sabe. Tem crianças bastante comprometidas, tanto motoramente como intelectualmente, dependendo da área, infelizmente. Mas a gente nunca pode cravar até onde essa criança vai chegar. É um grande mistério. Então, assim, os pais não devem colocar, não, isso ele não consegue fazer, isso ele não consegue, não vai conseguir ser isso, não vai conseguir ser aquilo lá. Não tem receita de bolo. Ali é você fazer o seguinte, é você estimular, dar confiança para a criança e dar sempre reforço positivo e ver até onde ela vai. E a criança tentar ter assim, embutir na criança um senso de superação que ela pode melhorar, e cada vez melhorar mais em relação a ela mesma. Eu tenho a seguinte percepção numa criação, A criação, assim, eu vejo que algumas pessoas criam filhos, tudo bem que tem as questões econômicas, mas criam filhos, aí não conversa com os filhos, não sabe nada dos filhos, fica na mão de terceiros, ou dá um celular, um tablet, e mal sabe o que acontece na vida da criança. Isso daí eu já achei errado. Agora sim, para criança com paralisia cerebral não funciona. Por que não funciona? Porque essas pessoas elas vão ter uma série de dificuldades motoras e psicológicas, de autoestima. Então, assim, se os pais não acompanharem, quem cuida dessas pessoas, eles não acompanharem, não vai saber o que as dificuldades dessa criança. Essa criança vai levando isso e vai ser cada vez menos estimulada a progredir e cada vez mais conformada a ficar no assistencialismo ou numa condição onde ela poderia alcançar muito mais se ela tivesse sido estimulada, tivesse atenção e apoio dos pais. Para vocês terem uma ideia, eu me formei na Universidade de São Paulo, numa época sem cotas. Aqui quero deixar claro que não estou nada de cotas, nada de querer me promover, não. Estou falando que é o seguinte, tudo é a base de esforço e de apoio dos pais.
Posteriormente me formei em psiquiatria pelo Instituto Servidor Estadual e depois fiz uma pós em geriatria psiquiátrica na Escola Paulista. Aí fiz agora, uns 2, 3 anos atrás, uma outra pós em auditoria de sistemas de saúde pelo Einstein. Estou agora no último ano de uma pós na Universidade de São Paulo, na USP de Medicina do Trabalho. Então, o que acontece? Eu sempre fui um aluno exemplar, que sempre fui estimulado a estudar, tive boas notas, mas assim, de criança, de adolescência, início da vida adulta, sempre tive minhas inseguranças, assim, sempre tive por que um determinado grupinho de amigos não quer brincar comigo, ou depois da adolescência, por que tal garota não quer ficar comigo, ou na faculdade, por que eu não faço parte do grupinho mais popular, e tudo isso daí, assim, eu não teria conseguido, eu consegui sem a ajuda e o apoio dos pais e amigos. Porque se o pai, a mãe, ou quem quer que cuide, avô, quem cuida da criança, não estiver atento à dinâmica que a criança está inserida, a coisa não vai para frente. E assim, quais os grandes desafios? Porque em termos de capacidade de upside, de capacidade de ganhos de uma criança com paralisia cerebral, ela é ilimitada. Ela vai enquanto o comprometimento cognitivo dela permitir, o quanto ela for estimular e tiver um ambiente favorável. Então a gente não consegue, como é um quadro heterogêneo, a gente não consegue delimitar até aqui ela chega ou até aqui ela não chega. Quais os possíveis problemas que ela pode enfrentar? Por exemplo, no meu caso específico, eu tenho problemas já no final da adolescência, início da vida adulta, de dor crônica e epilepsia. Assim, né? Epilepsia controlada, não tem, a última crise foi em 2011, né? Porque toda vez que você tem uma lesão cerebral, o cérebro fica um pouco instável, né? Então algumas áreas acabam emitindo descargas elétricas que vão poder gerar uma crise epilética, né? Uma convulsão. E dor porque neurologicamente essas pessoas elas são mais sensíveis à dor, e porque a gente, quando tem um problema neurológico, a gente sobrecarrega, tem uma massa muscular atrofiada em determinadas áreas e sobrecarrega articulações. Então você imagine um carro desbalanceado, vai amortecedor, vai ter um desgaste muito mais rápido e o carro vai começar a ter problemas. Então assim, não é incomum essas pessoas terem dor crônica e também cansaço, né? Então é uma vida que não é fácil, uma vida cheia de desafios, e que no final das contas, assim, a gente lutando para conseguir superar obstáculos e conseguir nossos objetivos, a gente consegue ter uma vida minimamente razoável e principalmente nas realizações. Então assim, eu fico muito feliz quando vejo um paciente com um quadro aí de uma depressão, que o cara está 3, 4, 10 anos, e aí a gente consegue interferir positivamente na vida dessa pessoa. Alguns pacientes com algumas mulheres, geralmente é mais mulher que dá fibromialgia, que consegue regredir totalmente. Então a gente vê que está fazendo a diferença na vida dessas pessoas, né? Isso não só para medicina, eu acho assim, um engenheiro, constrói uma ponte, lá o cara tem paralisia cerebral, constrói uma ponte, tá lá, a ponte foi ele que construiu, ele deu a contribuição para a humanidade, para a sociedade, tem aquela parte da sociedade tem uma contribuição dele.
um psicólogo que ajudou um paciente com depressão, melhorou a vida de uma pessoa, é uma contribuição na sociedade. Um advogado que tirou da cadeia uma pessoa inocente, está dando uma contribuição, porque no final o que vai valer é o seguinte: uma hora a morte vai bater a porta e a gente vai fazer um balanço do que tudo que aconteceu na nossa vida, né? Então, vai ter momentos de muita tristeza, muita frustração, incapacidade. Eu, por exemplo, queria fazer infecto, mas na época tinha que passar como médico na UTI, como residente, aí tinha que ficar só com interno e assim, eu não conseguia entubar. Então eu tinha medo de ter um paciente lá ter uma parada e o cara ia morrer lá, como é que ia fazer? Ou se não, ia ter que deslocar um colega para fazer a função, quer dizer, fazer a função que eu deveria estar fazendo. Então, sobrecarregando outras pessoas. Isso aqui é a cultura, que hoje o mundo está muito mais inclusivo, mas a cultura da época aí, do final dos 90, início dos anos 2000, era essa. Então, me formei em medicina, assim, tive ajuda na parte cirúrgica, né, onde os professores me ajudaram bastante. Como, por exemplo, como eu não consigo dar ponto, o que eu precisava saber era a técnica cirúrgica. Então, uma das provas que eu fiz foi a cirurgia no cachorro. Naquela época era feita, não era que podia, era o professor fazendo sob minhas orientações. Então, assim, o pessoal teve a sensibilidade de saber que, eu não vou ser cirurgião, então nós não vamos impedir o cara de se formar médico. Bom, assim, é um assunto bastante emotivo, bastante até emocionante falar, né? Tentando assim, ser o mais racional possível, mas tentando não emocionar muito. Mas assim, a grande questão é a seguinte: a mensagem vai enfrentar percalços, a vida não vai ser um mar de rosas, mas não vai impedir realizações pessoais e, sobretudo, a contribuição para a sociedade. Aí você pega, mas Leonardo, e aquela criança extremamente cognitivamente comprometida, mas e que mensagem que você tem para essas pessoas? Bom, essas pessoas, elas vão, em alguns momentos, pelo menos, elas vão trazer alegria, a melhora delas, elas vão trazer alguma alegria para os pais. Então, assim, a gente pode dizer que sim, que essas pessoas também tiveram sua contribuição na sociedade porque elas mudaram a vida de terceiros. Bom, era isso, assim, eu poderia falar, sei lá, 5, 10 dias aí sobre o assunto, mas aí ia ficar longe demais, assim, muito cansativo, e eu posso discutir em outro tema a questão de epilepsia ou dor crônica, mas basicamente assim, com mensagem de um paciente portador de paralisia cerebral, que eu queria passar isso, uma mensagem realista, porém com esperança, que a criança ela pode chegar a pontos onde os pais não achavam e nem a própria criança achava, mas desde que ela tenha condição para prosperar, uma condição para estudar e também estímulo e apoio nas questões de insegurança que toda criança, adolescente, início da vida adulta tem, porque todo mundo, qualquer adolescente vai passar por incertezas durante a vida, tendo problema ou não. Então, assim, essas pessoas tendem a ter isso como mais um agravante. Então, assim, o apoio, a dedicação,
a necessidade de acompanhamento vai ser maior. Mas assim, com certeza o esforço vai ser recompensado e vai trazer alegria para os pais, parentes e amigos do portador de paralisia cerebral. Bom, era isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.